Estamos de volta. E o intervalo aqui tá uma loucura, viu, gente? Mas tá muito legal, muito bacana. De volta com o nosso programa BH Todo Dia. E agora a gente vai conhecer um pouco, né, do trabalho dessas pessoas que estão aqui conosco. E eu queria começar com você, Thiago, porque essa história de líder, tem muito mito também em torno disso, né? O que é uma liderança? Vocês, né, do Instituto de Formação, o que é um líder para vocês? Hoje no Instituto de Formação, eu assim, em paralelo, sou advogado, mas hoje a gente até veio mais falar sobre isso. Eu sou presidente do Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte. O que a gente vê para ter um grande líder? É óbvio que os skills vão de cada, digamos, segmento que você está inserido na sociedade. Mas o que a gente vê lá, porque leva ali um lado profissional, mas também político e econômico. Para você ser ali um grande líder, a gente pensa que você tem que ter uma boa gestão, você estudar ali gestão, entender como gerir pessoas e processos em si, e a gente sabe que processos sozinhos, eles não se sustentam, tem que ter a questão da cultura. Então, você ser um bom líder é você saber lidar com pessoas, enxergar o melhor potencial ali, o que ela tem, qual que é a luz ali que ela tem mais forte, que você pode fomentar. Às vezes ali algum skill que não é tão forte, que às vezes se você posicionar essa pessoa melhor, ela vai se superar. Então acho que o bom líder é isso, é trazer o melhor de cada um. Sim, eu acho que essa visão, quase que uma empatia. É uma empatia, sim, né? É você se colocar no lugar, né? É você enxergar ali a pessoa. Por exemplo, eu sou muito, digamos que, pragmático, até mesmo pela sua formação. Pela formação, e às vezes, por exemplo, o Luiz, é Luiz mesmo, né? Que tem um lado mais criativo. Se colocar e falar assim, Luiz, você vai ter que ficar sentado no escritório todo dia, responder e-mail, não vai adiantar. Mas às vezes, vamos supor, que é uma agência de marketing, publicidade. Se deixar ele com horário flexível e para ele ter algumas ideias, vai surgir muito mais coisa do que eu ter um horário super flexível, que eu tenho que ficar pegando alguma coisa criativa. Então, você enxergar ali quais que são as skills de cada um para poder fomentá-las. Legal. E no Instituto, a gente entende que o impacto social ele é muito importante. Então, no Instituto, a gente estuda liderança e gestão e também economia e política, porque a gente acha que é ali que a gente vai conseguir impactar a sociedade, melhorar a qualidade de vida e etc. Tá. Quando você fala skills, vamos dar uma traduzida. Vamos lá. São habilidades, Habilidades. Né? Isso, no bom português. Habilidades. E se fala muito de habilidades técnicas e habilidades socioemocionais. Como é que é isso aí? É questão de habilidade técnica. Digamos, por exemplo, eu passando para o jurídico, que é a minha área de trabalho, o Thiago é muito bom em direito do trabalho, conhece muito direito do trabalho e etc. Mas o Thiago é muito ruim, isso é a questão técnica. Sim. Agora, as soft skills. O Thiago é muito ruim de relacionamento. O Thiago não consegue comunicar bem com a equipe. Apesar de tecnicamente ele ser muito bom. Né? Exatamente, não consegue. E a gente sabe que, igual a gente, antes de começar, a gente falou ali do Michael Jordan, etc. Foi. Uma pessoa sozinha, ela não consegue vencer. Ali o conjunto ele é muito mais forte, você consegue impactar muito mais. Então a diferença básica é a questão técnica ali é mais de estudos e etc. E os soft skills é mais comportamental. É você conseguir superar ali algum desafio, enxergar soluções naquele desafio, naquele obstáculo que é posto, e também o convívio que você tem com as outras partes ali que estão no seu time ou que vão ali ter alguma comunicação com você, seja um cliente, ou às vezes um trabalho voluntário que eu gosto muito, um assistido. Legal. Luiz, vamos entrar nessa. E aí, meu caro, você é um empreendedor. Não tem jeito. Você é o dono do seu trabalho. Dono não, né? Mas é que toca a sua carreira. Como é que é isso aí para você? Né? Eu ia até comentar que assim, é engraçado essa imagem que as pessoas têm do artista, assim, né? Porque, na verdade, 90% do meu trabalho é responder e-mail, assim, tipo 10% do meu trabalho é fazer música, entendeu? Assim, exatamente, olha que interessante. Porque é engraçado isso, assim, porque também pelo caminho que eu escolhi, né? Não só do ponto de vista artístico, mas também do ponto de vista organizacional, né? E dos lugares aonde eu, vamos dizer assim, para onde que eu estou mirando, né? Aonde que eu estou direcionando o circuito que eu quero atingir, para quem que eu estou falando, né? Apesar de eu ser bem camaleônico, né? Assim, porque também já passei por muitas experiências, né? Inclusive
Com é banda, isso, com banda, né? sem banda, já Isso. meu nome já mudou várias vezes, entendeu? Assim, É verdade. assim, né? Tem todas essas coisas assim que é a coisa da transformação que faz parte, né? Assim, mas ao mesmo tempo eu acho que tem um negócio que é a autogestão mesmo, assim, é uma realidade que dentro do campo da arte, ela é, principalmente na música, né, vamos dizer assim, ela é uma possibilidade muito concreta hoje em dia, né, assim, e na verdade eu acho que é um caminho muito interessante porque ele te empodera também de não depender dessas estruturas que são às vezes muito hierárquicas e muito Sim. complexas, tem muito lobby, tem muito jogo de interesse, sabe, assim, então assim, o artista quando ele se empodera, e hoje em dia, né, com as ferramentas que a gente tem, cara, é isso, quando eu entrei na faculdade não existia nem Facebook, entendeu, e o Graviola, por exemplo, é uma banda que foi, né, construída em cima do fenômeno da internet. Na época era o MySpace, quer dizer, Nossa, se boa não lembrança. existissem essas ferramentas, Mentas. entendeu? Assim, a gente não teria feito as coisas que a gente fez, né? E aí, assim, sei lá, tô falando do Graviola, e aí, como um exemplo, mas para dizer assim, eu participo muito da gestão da minha carreira, né, em todos os campos. Então, assim, é interessante pensar que isso também é um negócio que, às vezes, é uma escolha também, sabe? Porque eu acho que é isso, assim, eu já perdi a vontade de ter alguém que pega no colo e fala assim, ô meu filho, é aqui que você vai, entendeu? Porque às vezes... Um produtor executivo, às né? vezes existe essa ideia, né, de que o artista tem que ter um empresário que um empresário que vai ver o caminho para ele. Mas eu acho que no mínimo, e aí hoje em dia eu trabalho com muitas parcerias, isso é muito legal, sabe? Assim, Olha, que então eu estou interessante. trabalhando assim com, atualmente, por exemplo, assim, do ponto de vista dos lançamentos fonográficos, né? Assim, eu trabalho com várias labels, entendeu? Eu tenho uma label na Inglaterra, tenho uma label na França, tenho uma label aqui no Brasil, né? Que são selos, né? Que ajudam a lançar, organizar as datas, a capa, não sei o quê, botar no Spotify, não sei o quê. Ou seja, todo esse trabalho, né, a gente faz em parceria, entendeu? São processos. Processo. Né? Produção musical, a gente também faz parceria, né? Vai gravar, junta a galera, não sei o quê. Então, assim, essa coisa, essa gestão de pessoas, de projetos, né? Dá mais uma... Porque aí entra também a coisa da natureza do trabalho, né? Porque eu sou muito múltiplo. Assim, eu não consigo, eu não sou aquele cara que você vai entrar no meu Spotify, você vai ver uma música eletrônica, uma música com arranjo de sopros, uma música que é voz e violão, uma música não sei o quê. Ou seja, axé. Um axé. Ou seja, existem muitas... e aí é por isso que é difícil. É difícil definir. Quando você me pergunta assim, do que você vai falar, não sei o que, eu sempre falo assim, nossa, do que eu vou falar? Tem tanta coisa para falar. Tem tanta coisa para falar, porque eu estou produzindo tanto sempre, né? Assim, então por exemplo, o meu último lançamento, assim, digamos, mais relevante do ano passado foi um EP que eu produzi com um produtor francês, que é o Izen, que é um cara de uma linguagem mais da música eletrônica e tal, e é um EP chamado Yemamaya, que teve um processo muito diferente assim, de produção, muito legal, e para mim é a coisa mais interessante que eu já fiz, mas também porque eu tô apaixonado por ela, que é a última, entendeu? Assim, mas é isso, quer dizer, junto com isso tem muitos outros projetos, a gente pode ir falando aos poucos aí, mas... Sim. Mas você não tem medo de ser um camaleão? Isso não é um problema para você? Eu não tenho outra escolha, cara. Eu não tenho outra escolha. Entendeu? Assim, na verdade é isso, assim, é uma coisa do espírito mesmo, e eu acho que é também, digamos assim, a força dessa singularidade de ser artista, sabe? Porque eu acho que aí também é isso, assim, o fato da arte ser a minha profissão é um desafio grande, né, que eu tenho. Mas, ao mesmo tempo, a arte é a minha profissão de fé também, assim, sabe? A arte é a minha linguagem no mundo, assim. Então, por isso que eu acredito que é isso, eu prefiro e quero ter sempre essa liberdade, sabe? Esse caminho, na verdade, para mim é o caminho da liberdade, assim, né? É legal que você comentou de você não ter um produtor ali, porque ele não vai enxergar o que você quer, você acabaria delegando algumas coisas no objetivo. O negócio é que você tem que construir junto, sabe? Assim, eu acho que tipo, ninguém melhor do que você vai saber aonde você quer chegar. Exatamente. Você quer chegar, sabe? Então você tem que construir junto, não só para delegar, mas para pensar junto. Sei lá, a galera do Pequeno Imprevisto, por exemplo, que é o selo lá de São Paulo que eu trabalho, aliás, um beijo para a galera maravilhosa, me ajudam em tantas coisas. E a gente pensa muito junto, a gente trabalha muito junto, sabe? A gente faz reunião, brainstorm, fala onde que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, qual que é a onda desse lançamento, sabe? A gente pensa os planos, os próximos passos de maneira coletiva, né? Assim. O Luiz, eu vou te fazer uma pergunta que é uma provocação. Atitude é mais importante que talento? Eu acho que é igualmente importante. Porque eu acho que a atitude tem a ver com convicção, né? Tem a ver com confiança,
tem a ver com ambição no melhor sentido da palavra, né? Assim, aonde que você quer chegar. O público né? saca isso, não saca? Eu acho que saca. É. Eu acho que isso é uma coisa engraçada. Assim, eu aprendi isso com uma ex-namorada minha, assim, que é tipo assim, tipo, essa coisa da... Quando você se acha bonito, você fica bonito, entendeu? Sabe? Então, quando você tem Legal atitude, é isso. uma coisa da atitude, Uhum. sabe? Assim, tipo assim, que na verdade, no fundo é sobre isso, assim, né? Tipo, a pessoa que tá cabisbaixa, que tá, sabe, com aquela cara frouxa, ela pode ser maravilhosa, mas se ela tá com a luz apagada, né, ela vai ficar... E ao mesmo tempo, quando você acende essa luz de dentro, né, essa autoconfiança, esse negócio, é um processo que, assim, ele alimenta tudo que você for fazer, né, assim. E é inevitável, né, Elis? Porque, assim, a gente tem que se arriscar também, né? Se você tiver medo demais, você não sai nem de casa, pode cair um raio na sua cabeça, pode cair a vida esquenta e esfria, aperta e afrouxa, mas a gente tem que ter coragem. Exatamente. É o homem do sertão, Guimarães. Esse é o ponto. Talento, vamos pro esporte, pensando no basquete, né? Que é um esporte muito interessante, né, em termos de improviso, de gingado, de drible. Né? Atitude é mais importante que o talento? Você sabe que a primeira faculdade que eu fiz foi arquitetura. Oh. E sempre tinha uma frase tida como uma verdade absoluta lá, que era o sucesso vinha de 10% de inspiração e 90% de transpiração. Sim, falam muito do Einstein, né? Isso, exato. Na arquitetura eles falavam muito. Eu acho que isso vale para tudo. Esse 10% é o que vai diferenciar. Vai diferenciar o líder, o líder nato, né? Você pode construir, pode desenvolver, mas o líder nato, aquele cara que vai decidir o jogo na última bola, que vai ter coragem de decidir e vai ter o talento. Então, esses 10% eles são um diferencial, mas se você não tiver o 90% de transpiração, você não chega, como eu disse, você não sai de casa. Né? Vamos contar um pouco dessa história da formação da Liga, né? Dessa coisa dos clubes se unirem. Como é que foi isso aí, Sérgio? O basquete brasileiro ele passava por um momento muito ruim no Brasil. Um campeonato brasileiro que não tinha terminado, brigas na justiça, e os próprios clubes perceberam que a situação do basquetebol no Brasil dependia da atitude deles. Então, alguns clubes se juntaram, entre eles o Minas, Franca, Pinheiros, se uniram e decidiram, olha, está na hora da gente fazer uma liga, da gente assumir a responsabilidade pelo Campeonato Brasileiro de Basquete e entender qual era o papel desses clubes dentro do ecossistema do basquete. Ou seja, não delegar para um produtor executivo, não delegar para a Confederação Brasileira de Basquete. Exatamente. Eu me lembro do... Hoje ele é presidente do Conselho do Minas, mas foi um dos fundadores da Liga, o Kouros Monagemi. Fantástico. Ele fala assim, nunca mais vou admitir aqui que se fale que o problema do basquete é da confederação ou que o problema do basquete é de algum clube, ou é desse ou é daquele. O problema é nosso. E por isso criaram a Liga. E aí convidaram todos os clubes que faziam basquete no Brasil e lá em 2008 fundaram a Liga. Já são 15 anos, esse é o 15º campeonato. E acabou se transformando esse movimento dos clubes assim, no maior movimento de renovação do esporte brasileiro. Porque na medida em que você puxa para si a responsabilidade de fazer, você não delega mais você não delega mais o fracasso. Você encara ele de frente e vai resolver, sabe? E isso quebrou muitos paradigmas dentro do esporte brasileiro. E assim, o sucesso da Liga ele tem sido cada vez maior ao longo dos anos, mas acho que mudaram principalmente as atitudes. Né? Tá. Essa coisa de você mesmo fazer e os clubes acho que têm sido bem-sucedidos nisso. Sabe? Ou seja, são 15 anos. E aí vocês escolhem Belo Horizonte, né? Poxa, São Paulo é muito forte, né? O Rio tem um Flamengo muito forte, até o Nordeste, né? Fortaleza está muito forte. Por que Belo Horizonte? O Rio de Janeiro, além do Flamengo, né? Tem uma estrutura esportiva lá extraordinária, né? Bem lembrado. Que vem da Olimpíada ou mesmo de antes, com o Maracanãzinho, a arena, que foi a Arena do PAN. Então, o ano passado nós fizemos o Jogo das Estrelas no Rio, os outros dois foram em São Paulo, Franca, e Belo Horizonte é uma cidade extraordinária. Ela tem uma estrutura esportiva, por exemplo, dentro do Minas. Poucos lugares no Brasil, e se for olhar em nível de clubes, poucos lugares no mundo têm uma estrutura como aquela. Então,
a parte de estrutural para fazer os Não jogos, fica nós nada a estamos dever. absolutamente atendidos. Nós temos ainda a questão hoteleira. Isso aqui é uma cidade de negócios, né? Então, tivemos até dificuldade de achar hotel. É Esse mesmo? final de semana em Belo Horizonte estão todos com 100% Olha só. de ocupação. E não é carnaval, hein? E não é carnaval. Mas está tendo congresso de direito, está acontecendo muita Eventos coisa, acontecem em Belo muitos Horizonte. eventos aqui na cidade. Então, nós estamos num bom hotel, perto do clube. O clube tem além da estrutura, ele tem uma excelência na prestação de serviço, que é algo que é a ser copiado no Brasil. Então, já existe uma massa de pessoas que gostam da modalidade, né, que gostam do Minas, que gostam do NBB Isso. e que gostam da NBA também. Né? Então as pessoas gostam da modalidade do basquete. E o Jogo das Estrelas é um show extraordinário. Né? Depois vamos contar um pouco dessa história, como é que a gente une esporte com cultura, né? Através, e essa cultura toda contada através da música. Então vamos ter show do Will Sideral, vamos ter show de uma violeira que é lá, de Teófilo Otoni. Vamos ter assim. Que curadoria interessante, hein? Muito Diversa. legal. Vamos ter ali, vai ter bastante clube da esquina, vamos ter batalha de rima, que Belo Horizonte é uma referência nacional em batalha de rima, né? Os melhores do Brasil. E o hip hop tem tudo a ver com basquete, né? A galera do hip hop gosta de basquete. E Belo Horizonte os campeões brasileiros de rima são todos daqui, né? Então é ruim de caralho, viu? Então a gente exatamente. Então nós procuramos mostrar a cultura mineira assim através da música e de algumas representações que vão ter lá dentro, e nisso tudo inserido o jogo de basquete e os desafios, né, de 3 pontos, de enterradas, e desafio de habilidades, né? e tal, drible. E o Jogo das Estrelas, que acontece mesmo no sábado. Nosso modelo melhor do que o americano, melhor do que o da NBA, porque o deles é que é um jogo entre amigos ali, né? Então ninguém marca e tal. Você tem 150, apesar de ser o maior show da Terra, né? Isso. Mas a parte esportiva, ele fica chato o jogo. A gente vendo monótono, assim, monótono. Muito fair play. O nosso não, o nosso são 4 equipes, uma de jovens até 23 anos, uma só com estrangeiros e 2 com os melhores brasileiros ali, dividido, tem um capitão cada equipe, eles fazem uma semifinal e depois a final, então o que transforma numa competição é competitivo, pega mesmo. Então serão 2 dias assim muito agradáveis, que as pessoas vão ter oportunidade de curtir, né? Curtir Minas e curtir o basquete num só evento. Legal demais. Agora eu vou chegar em você, né? O responsável numa postagem do Instituto tem um jogador de basquete enterrando na postagem no Instagram, e assim, porque atitude é muito mais importante que talento. E eu aproveitei essa frase para provocar os dois aqui. Agora eu quero te colocar nessa parada. E aí? Eu entendo, da mesma forma que eles falaram, é 90% transpiração, 10% talento. Eu acho que assim, a disciplina e a força de vontade, ela engolem o talento, ele sozinho. Óbvio que os dois, o talento mais a força de vontade, você vai pegar aqueles que sobressaem, um Michael Jordan da vida, um Cristiano Ronaldo. E óbvio, tem as pessoas, principalmente no esporte, o talento às vezes ainda dá uma diferenciada, mas essas pessoas que são, por exemplo, Michael Phelps, não é só talento. Óbvio que ele pode ter ali a questão genética, que vai ajudar muito, mas é muito treino. A turma, por exemplo, que é do Minas, da natação, treina demais. Sim. Eu acho que isso levado a outras áreas também faz muita diferença. Seja ali o artista, ele pode ser muito bom, talentosíssimo. Mas se ele treinar, ele vai ser melhor ainda. Não, ele vai... Luiz, todo dia você toca violão, não toca? Mentira. Não faz isso. Responde e-mail, né? Não assim, na verdade, mas porque a música também, eu acho que rola isso também, né? Tipo, eu estudei muito, dei sorte, assim, graças a Deus, de ser criado numa família muito musical. Então tive acesso, comecei a tocar violão, tipo assim, comecei a fazer aula de violão, tinha, sei lá, 8 anos de idade. Aí fui desenvolvendo o meu caminho muito da música popular e tal. Então, assim, na verdade, eu estudei muito durante a adolescência. Então, essa coisa da prática, do instrumento, da técnica, já é um lugar que eu, de certa forma, eu cheguei num lugar... Claro que sempre tem para expandir, né? Mas, assim, aonde que eu estudo? Eu estudo pesquisando. Já é um outro tipo de estudo hoje em dia, né?
Então eu escuto música com uma postura de pesquisa mesmo, eu pesquiso no sentido assim, não é ouvir música para lavar a louça, mas sabe, tipo, é escutar música. Escutar música mesmo. diferente Que de não ouvir. deixa de ser um É um esforço. estudo, cara. cara. É estudo, né? Mas é para falar assim, porque isso são muitos níveis, né? Assim, É. também se a gente na arte assim, o nível técnico é um nível, né? Mas assim, não é o único. Então assim, esse lugar sim, eu posso dizer que eu tenho, não sei se diariamente, porque às vezes tem muitas coisas que atravessam, Claro. inclusive essa dimensão da gestão, Da gestão dos do e-mail, processos, do né? não sei o quê, entendeu? O e-mail. Mas, Nós vamos arrumar mas, alguém para esse e-mail, não é mas é possível. isso, mas é porque eu também eu sou compositor, né, cara? Eu sou, tipo assim, ou seja, o meu negócio nunca foi o instrumento em primeiro lugar, então também tem isso. Quer dizer, eu até quando eu tava ali na minha adolescência, ouvindo heavy metal, em Entre Rios de Minas, que eu queria tocar igual o Kiko Loureiro, entendeu? Isso. Aí eu estudava guitarra, Cara, 8 horas por dia, não sei o quê. Virtuoso. Mas isso foi uma época, né? E eu acho que isso é uma coisa que tem paralelos nas outras áreas também. Quer dizer, você adquire um nível, depois dali para frente você vai Chega num refinando. platô, né, Você a vai outras refinando coisas. outras coisas, né? Assim, Sim. então hoje eu estou interessado em outras pesquisas, né? Mais profundamente. Mas é isso, né? São muitas áreas, né? Tá. Mas você estava falando, todo dia, algum tipo de dedicação tem que ter, né? Tem Quem que vai ter. liderar? E assim, o grande problema que eu vejo, eu vi na minha vida, os mentores nos ajudam muito. Igual você falou, eu tenho um objetivo. Muitas vezes a gente deixa esse objetivo muito vago, que ele vira só um sonho. Aí você tem que tentar traçar ali, eu tenho esse objetivo aqui. O que eu preciso para chegar até aqui? Divide isso em mini tarefas, aí que você vai ali no desempenho, na disciplina. Aí eu tenho que estudar 8 horas de música, eu tenho que ouvir outras pessoas tocando. Sim. Ou no meu caso, ali do direito, eu tenho que estudar essa matéria, eu que advogo muito para a empresa. Preciso pesquisar outros casos. Eu tenho casos. que sair do mundo jurídico, eu tenho que entender como que funciona a operação das empresas. Então, a organização o meu de um foi mais ou evento. menos isso. A Igual organização você tocou, de um evento. Né? É. Há quanto tempo vocês estão organizando o Jogo das Estrelas? Ele leva um ano para Um fazer, ano, né? mas ele traz a bagagem dos 15 anos, né? Você Sim. já vem com processos de Mas quando você define Belo Horizonte, aí o foco é outro. Exatamente, né? exatamente. Mas você já vem com, você traz processos que vêm de erros e de acertos e principalmente de erros, né? A gente aprende muito com erro. Então você fala que quando a gente faz reunião de avaliação, difícil, a não ser que tenha sido uma coisa extraordinária, que a gente fala assim, vamos repetir isso. Mas as reuniões onde é que nós erramos, né? As pessoas, pô, você gosta do evento e tal? Eu não consigo ver outra coisa que não seja o problema. Eu só vejo o problema. O produtor de um evento, ele trabalha em cima de problemas o tempo inteiro. É muito... O show é assim, não é? Luiz, você está lá no palco, mas tem alguém ali que está resolvendo os problemas que você às vezes percebe, né? É um negócio que é uma orquestra, né? Trabalhando assim, né? Um show, um evento, sempre tem um monte de gente atrás também, né? E isso também é muito pouco enxergado, né? Assim, é muito pouco visto pelas pessoas que estão ali, mas na verdade é isso. Nós estamos aqui gravando, por exemplo, a galera tem uma que galera ali, aqui, exatamente, Luiz, né? E não é só pouco visto, é pouco valorizado também. Muitas vezes pelo espectador final, né? Assim, isso mesmo. Tá, legal. Ó, fechamos esse bloco. E você vai tocar o violão. Não quero saber se você treinou ou não. Nós vamos fazer um violão aqui no próximo bloco, tá? Combinado. Você não pode perder. É o último bloco do nosso programa. Maestro, nossos comerciais, por favor, mais uma vez. Vamos lá.